O Congresso pode apoiar e aprovar a medida provisória que aumenta impostos no Brasil com o objetivo de garantir mais emendas em 2026. Segundo o desenho feito do orçamento, o Legislativo precisa da aprovação da proposta que pode dar até 17 bilhões de reais a mais para o Planalto, para facilitar o pagamento das emendas e impor um calendário de repasse desses recursos no ano eleitoral. Resumindo, o aumento dos impostos requisitado pelo governo gera receitas que pode ser usada livremente, sendo coladas, inclusive, em diferentes contas públicas, que é de onde sai o dinheiro para pagar essas emendas parlamentares. Também é desse montante que sai parte dos recursos para bancar o pacote de bondades do Planalto, incluindo Bolsa Família, Pé de Meia, Auxílio Gás e, se avançar, muito provavelmente vai ajudar a financiar também a tarifa zero do transporte público, uma ideia que vem sendo debatida. Há pouco, União Brasil e progressistas afirmaram que não vão apoiar esse projeto, essa iniciativa, mas o mesmo ainda será votado. Chamar os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila já está a postos para trazer suas impressões a respeito dessa sinalização. Dávila, ontem mesmo vocês chegaram a mencionar a importância de um posicionamento firme do Congresso Nacional para evitar o avanço de medidas populistas e eleitoreiras, medidas que podem aumentar ainda mais o rombo nas contas públicas. Só que as sinalizações indicam que a liberação de emendas parlamentares deve influenciar demais na decisão de congressistas. Ou seja, eles podem flexibilizar, passar um pano, em algum momento até aceitar aquilo que é proposto pelo governo federal. Suas impressões, Dávila, bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, parece que alguns políticos da oposição estão assistindo os pingos nos is, e isto é boa notícia. Hoje, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, começaram a se mobilizar para pressionar os parlamentares a não votarem aumento de imposto. Felizmente, dois caciques importantes da política começaram a se mobilizar para não deixar o governo, mais uma vez, avançar no nosso bolso, tirar dinheiro do nosso bolso para financiar projetos populistas e eleitoreiros, que nada tem a ver com a melhoria da qualidade da política pública na saúde, na educação, na segurança. Ou seja, é hora de testar o caráter de alguns políticos. Aqueles que vão votar medidas populistas para garantir a próxima eleição e aqueles que vão defender os interesses dos brasileiros que trabalham, produzem, empreendem e investem nesse país, que não aguentam mais sustentar a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes para financiar políticas populistas e eleitoreiras. É hora da oposição dar um basta a este desgoverno que só tem um plano: aumentar a tributação de todos nós para financiar políticas eleitoreiras. O Brasil não aguenta mais pagar imposto. Alguém que tem o nosso voto em Brasília precisa começar a escutar a voz das ruas. Pois é, chama o Roberto Mota, também está ao vivo conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Uma leitura que indica que a liberação das emendas parlamentares, principalmente para 2026, poderia estar condicionada à aprovação dessa medida provisória que recebeu esse apelido, né? MP taxa tudo. E aí, muitos parlamentares congressistas atentos a essa movimentação. Afinal, o repasse de verbas em ano eleitoral parece ser um negócio em tanto, né? Vários querem se reeleger. Bem-vindo. Verba é o nome que se dá ao nosso dinheiro quando ele entra no cofre do Estado. Boa noite a você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. A única resposta que o Congresso pode dar a qualquer projeto de aumento de impostos é não. Meus amigos libertários têm um slogan que diz: imposto é roubo.
A cada dia que passa, eu me torno mais libertário. Imposto é um dinheiro que o Estado tira de você usando a ameaça da força. Se você não pagar, o Estado tira as suas coisas, tira até a sua liberdade. Imposto não é um pagamento que você faz por serviços prestados pelo Estado. Isso é uma fantasia. O Estado não precisa prestar nenhum serviço em troca do seu dinheiro. Não existe qualquer racionalidade na cobrança de impostos no Brasil. O Estado brasileiro cobra impostos porque ele pode. Chega de imposto. Cristiano Beraldo também, ao vivo com a gente, vai trazer suas análises sobre essas articulações. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quantas vezes não escutamos congressistas criticarem as propostas que prevêem aumento de imposto, né? Só que agora as negociações indicam justamente que o Congresso poderia aprovar essa MP Taxa Tudo, porque isso facilitaria inclusive a concessão de emendas parlamentares, principalmente em ano eleitoral. Todo mundo de olho nas emendas, Beraldo, bem-vindo. Pois é, Canhoto, nós estamos fritos na mão dessa moçada. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, boa noite à nossa resiliente audiência que está aqui todos os dias conosco discutindo esses absurdos brasileiros, tratando de aumento de impostos. Não bastasse o Brasil que a gente vive, não bastasse o Brasil que esses políticos que estão aí há tanto tempo nos oferecem, vão aumentar mais imposto, é assim na cara dura, vão negociando como se fosse uma coisa corriqueira qualquer. E a gente não entende, muitas vezes, o que está por trás de todas essas negociatas, essas negociações, do projeto que eles têm para o Brasil, que vai sendo alimentado por essa constante onda de aumentos de impostos, porque competência eles já demonstraram, não tem absolutamente nenhuma. A gente precisa lembrar que estamos sendo governados pela quinta vez pelo mesmo grupo político. Então, este é o quinto mandato de um mesmo grupo político. E o que esse mesmo grupo político conseguiu oferecer ao Brasil em termos de prosperidade? Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque quando a gente olha a dinâmica, a resposta que este grupo político tem para a sociedade, ela não se dá em termos de evolução, de independência, de prosperidade, de melhorar a condição das próprias pessoas tomarem decisões sobre a sua vida, dessas pessoas acumularem algum nível mínimo de riqueza para que com esta riqueza, e não é riqueza no sentido da abundância, é minimamente ter guardado fruto do seu trabalho para que possa ajudar os filhos, para que possa ter uma melhora de vida, para que possa ter uma aposentadoria tranquila, não. O projeto deste governo, que, aliás, o seu ministro Fufuquinha, estava lá no Maranhão outro dia, se orgulhando de trabalhar no governo do Bolsa Família, do Vale Gás, do Minha Casa Minha Vida, do Vale Isso, do Vale Aquilo, do Fome Zero, do não sei o quê. Só que a gente tem que olhar por um raio-x. Em todos esses programas aí tão humanitários, né, estão cuidando dos pobrezinhos. Ai, meu Deus, os brasileiros pobrezinhos, eles precisam do governo, da esmolinha do governo. Só que se a gente pensar racionalmente, o que este governo está entregando agora é a consolidação de um programa de fazer com que a população brasileira cada vez mais esteja tão miserável e arrasada que agora sequer terá dinheiro para pagar pela sua passagem de ônibus. Veja, não é um governo que durante esses 5 mandatos conseguiu levantar a régua, fazer com que aqueles mais pobres pudessem ascender e hoje está comprando um carro e tendo condições de manter um carro. Não. A realidade é que o brasileiro não consegue comprar a própria casa. Então dá um auxílio para ele. O brasileiro não consegue sequer comprar o gás. Dá um auxílio para o gás. Agora o brasileiro vai precisar de auxílio para andar de ônibus, porque nem andar de ônibus a população brasileira está conseguindo bancar. E aí tem gente que aplaude. Metade da população brasileira aplaudindo, achando lindo. Olha só, essa é a nossa arma contra a extrema-direita. Porque a extrema-direita que é o mal de todo mundo. Essa extrema-direita fascista que é o mal de todo mundo. Mas eles estão lá, aplaudindo, soltando rojões, estendendo a bandeira de terrorista, estuprador, assassino, que entrou em Israel e matou, destruiu famílias. Estuprou,
mulheres na frente das suas famílias, dos seus filhos, mataram crianças, mas estão lá sendo objeto de aplauso, de defesa. Vamos na flotilha do amor, vamos levar comidinha, levar croissant lá para o Hamas, porque a população da Palestina precisa do Hamas para eles poderem sobreviver. Então a gente vai vendo esse tipo de comportamento dessa esquerda medíocre, absolutamente egoísta, sem projeto para o país, eles só têm projeto para eles próprios, e parte deste projeto é justamente aumentar impostos, sempre que podem, fazendo todas as negociações e escusas que podem para que garantam o seu rebate, garantam o dinheiro, os bilhões das emendas, para que eles possam manter vivo o projeto de enriquecimento e beneficiamento pessoal. É disso que se trata. Pois é, deixa eu só retomar com o Dávila, porque naturalmente essas negociações tratam do futuro desses partidos e desses parlamentares, né, Dávila? O governo tem na mão talvez um dos melhores argumentos, né, para convencer os deputados e senadores a aprovarem o aumento de impostos. Sem o aumento de receita, diz o governo, não vai sobrar recurso suficiente para as emendas. Então, de certa maneira, o governo coloca o Congresso Nacional em uma posição bem delicada, né? É difícil falar não para o governo diante desse cenário e esse desenho do orçamento. Agora, o Congresso vai entregar de mão beijada essa MP aprovada para o governo ou vai pedir algo em troca, hein, Dávila? Caniato, este argumento é mentira pura. Não é verdade isso. As emendas já são definidas no orçamento da nação, já tem emenda garantida. Isso aí é aquele dinheirinho extra, sabe o dinheirinho extra que você quer usar na campanha eleitoral? Não, imagina se as emendas, nós estamos falando que só de emenda parlamentar, nós estamos falando mais de 50 bilhões de reais, é um absurdo. O Brasil é o país que tem a maior receita de emenda parlamentar do mundo. Nós estamos falando que as emendas parlamentares hoje representam mais de 20% do orçamento discricionário do país. Para você ter uma ideia, Caniato, em outros países, como os Estados Unidos e a média da Comunidade Europeia, emendas parlamentares representam de 1,5% a 2% do orçamento discricionário. No Brasil é mais de 20%. É um absurdo. O Congresso já bateu a carteira faz muito tempo do Poder Executivo. Eles controlam boa parte da verba. Então, não é verdade que se esse projeto não for aprovado, não terá dinheiro para emenda. O dinheiro da emenda já está no orçamento. Não vai ter aquele dinheirinho extra. Mas o fato é o seguinte: garanto que esses parlamentares terão muito mais votos derrubando essa medida irracional, imoral, que é aumentar imposto, do que votar contra a população para ganhar uma verbinha a mais e achar que ela fará diferença na sua reeleição. Porque o povo brasileiro não vai esquecer um Congresso que, mais uma vez, bate a carteira do brasileiro e tira dinheiro do nosso bolso para financiar projetos populistas e eleitoreiros. Pois é, o Mota deu exemplo da aprovação da isenção do imposto de renda ontem, né, Mota? Refletindo um pouco uma certa decepção, frustração de uma parcela da população sobre o que alguns parlamentares deveriam ter feito, ou pelo menos anunciaram que fariam, e acabaram fazendo na prática. Talvez esse seja um bom exemplo e uma nova oportunidade para esses parlamentares, Mota, darem um recado, fazerem o que precisa ser feito? É caso perdido, Caniato. Esse exemplo da isenção do imposto de renda é um exemplo perfeito. O Estado resolveu fazer uma coisa que era a sua obrigação e aí enfiou também no projeto a criação da tributação de dividendos e de um tal imposto de renda mínimo. São dois absurdos para qualquer um que entenda minimamente do assunto, mas é lógico que a maioria das pessoas não entende minimamente desse assunto. O Estado, o governo, sabe que isso é um assunto complicado, sabe que isso está fora do alcance da maioria das pessoas. Aí o Estado, o governo, empacota isso com uma narrativa de isenção, um grande benefício para a população. É um projeto histórico. E aí os poucos parlamentares do Congresso Nacional
que entendem o que está acontecendo, não tem coragem de se posicionar contra ele, porque vai pegar muito mal com o eleitorado. Como é que o eleitorado vai reagir se a gente votar contra a isenção? Mas não é isenção, companheiro. É um reajuste parcial de uma parte da tabela, um reajuste que já deveria ter sido feito há muito tempo. E a tributação de dividendos é uma loucura, porque as empresas no Brasil já são super tributadas. Dividendo é o que sobra quando você pagou todos os impostos para todos os níveis de governo. E esse imposto de renda mínimo é uma mente muito perversa que deve ter criado esse termo, né? Como é que você vai ser contra o imposto de renda mínimo? É o mínimo que as pessoas têm que pagar. Não, não, não. O que você vai fazer é tributar fontes de renda que já foram tributadas na fonte ou que são isentas. Ou seja, você cria uma narrativa, Caniato, e nem os deputados da oposição têm coragem de votar contra ela. Que esperança que a gente pode ter? Agora, não resta dúvida, o Estado brasileiro endoidou, a obsessão com impostos saiu de qualquer controle. Me espanta como algumas pessoas não entenderam isso. Agora, o pessoal do mercado, né, de vez em quando tem esperança, aí a bolsa sobe um pouquinho. Pessoal do mercado, presta atenção no que está acontecendo. O cidadão brasileiro está sendo vítima de uma saraivada de agressões tributárias. Todo dia tem um imposto novo. Você acorda de manhã, abre o jornal, tem lá um outro imposto, um aumento de uma alíquota, e olha, daqui a pouco vai chegar o maior IVA do mundo. Brasil sempre na fronteira, desbravando essa fronteira maravilhosa dos tributos. Pois é, a nossa produção monitorando, inclusive, o debate sobre a medida provisória 1303 já começou, inclusive a gente acompanha aqui em paralelo. Qualquer novidade a gente traz aqui ao vivo em Os Pingos nos Is. Os deputados debatem nesse momento as novas regras de tributação sobre investimentos. Quem fala, inclusive, é um parlamentar do Partido dos Trabalhadores. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque o Mota menciona as narrativas que são criadas, né, Beraldo? Os argumentos usados que muitas vezes seduzem parte da população. Parte da população abraça essa teoria e diz, é isso mesmo, eu concordo. Não, é preciso, aquele tem mais, ele precisa, então, ser taxado nesse investimento que ele fez. E aí, o que acontece? Vira aquela história que a gente tratava, né? Acho que faz uns meses, do nós contra eles, como se esse governo representasse um percentual da população e todo o resto fizesse parte de uma figura que foi desenhada como o vilão da história. É o lance do nós contra eles. Todo mundo perde nessa discussão e nesse enfrentamento, né, Beraldo? Porque, assim, aumentar imposto impacta absolutamente todo mundo. Pois é, Caneto, o Brasil é o país em que imposto no olho dos outros é refresco, né? As pessoas se sentem vingadas, né? Porque como não há perspectiva de prosperidade para aquelas pessoas que estão ali trabalhando, lutando arduamente, duramente, mas elas veem todo o fruto do seu suor, seja aí pelos seus dedos, indo embora, seja em juros, seja em impostos, não consegue prosperar, não consegue melhorar efetivamente de vida de forma consolidada, construir uma vida próspera e ter uma velhice tranquila, criar bem os filhos, encaminhar os filhos e tal, a pessoa vai se frustrando, né? E aí, conforme ela vai ficando frustrada, ela para de querer desejar o impossível, que é a sua própria prosperidade, e ela começa a apontar o dedo para os outros que prosperaram. E essa dinâmica que é absolutamente negativa, não ajuda o país em absolutamente nada. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, houve agora, recentemente, uma discussão enorme, né? A Receita Federal e a ANP fizeram uma operação com acusação de que havia importação de matéria-prima para a produção de combustível, que não estava de acordo com o pagamento de impostos, enfim, fizeram um carnaval. E aí o que aconteceu? Interditaram aquela produção de combustível no Rio de Janeiro. Na mesma semana, Caneto, na mesma semana, tendo em vista que o mercado ficou só na mão do amigão do presidente da República, do Lula, aquele que mandou vinho de R$5.000 para ele antes dele assumir a presidência da República, que recentemente tentou tomar conta da Vale do Rio Doce na mão grande.
Esse aí conseguiu aumentar o preço do combustível que ele vende na Praça do Rio de Janeiro 25 centavos por litro. Isso significa, ao longo de um ano, à medida que não há mais concorrência com preço mais baixo, isso significa, em um ano, mais de 2 bilhões de reais na conta. Lucro líquido, puro, porque é vender a mais o mesmo produto que já é vendido hoje sem absolutamente nenhum acréscimo de custo. Mais de 2 bilhões de reais na conta das 3 maiores distribuidoras do país. Inclusive que ostentam bandeiras aí que todo mundo olha e fala, nossa, essa bandeira eu posso confiar? Mas está aí, ó, é só procurar o histórico dessas operações contra o PCC cheio de posto de bandeira bacana. E a população do Rio de Janeiro agora e de São Paulo pagando 25 centavos a mais no combustível. Tudo com esta bandeira de que precisamos usar o imposto para regular mercados. O imposto no Brasil, do ponto de vista do contribuinte, é dinheiro jogado no lixo. E quando você vai brigar em relação ao tributo que lhe é cobrado, muitas vezes de forma excessiva, você recebe da Receita Federal e das receitas estaduais um grande e sonoro não na sua cara, mandando você procurar o judiciário brasileiro para ir atrás dos seus direitos. E é isso que acontece, 70% do movimento do judiciário brasileiro trata de questões tributárias. Por quê? Porque o Estado, além de cobrar muito, cobra mal. E à medida que ele vai recebendo esse dinheiro absurdo, esse volume de dinheiro absurdo que ele cobra, ele vai gastando com esse tipo de picaretagem que levou o Brasil a ser o que o Brasil é hoje. Não é que a gente está falando de um Brasil que está avançando. É só nós olharmos o que era o Brasil na década de 70 e o que era Dubai na década de 70. E hoje a gente observar o que é Dubai hoje e o que é o Brasil. Esse país entregue ao crime organizado, onde as pessoas estão cada vez mais miseráveis e ficando para trás em relação ao mundo. Então, imposto no Brasil não é algo que vem para somar, para acrescentar, para facilitar a vida do contribuinte. Ao contrário, imposto no Brasil é punição. Imposto no Brasil é fonte de dinheiro para roubo. É só a gente ver o que está acontecendo no INSS hoje, sendo discutido na CPMI, que trata desse assunto. Então, não há ânimo para ninguém no Brasil pagar imposto. E, realmente, eu estou com Mota, eu sou cada vez mais libertário. No Brasil, um país como o Brasil, imposto é, de fato, roubo. Pois é, inclusive em Brasília, na Câmara dos Deputados, os parlamentares debatem e votam a retirada de pauta dessa medida provisória. Vários partidos votaram para que esse projeto seja retirado de pauta, inclusive liderança do União Brasil, do PSD, do PP, do PL, orientaram as bancadas para que votem a favor da retirada de pauta. Isso, naturalmente, atrasaria, caducaria, né, a medida provisória. Vence hoje e aí isso forçaria que o governo começasse do zero a proposta de aumentar esses impostos. Teria que apresentar um novo projeto de lei ou decretar uma nova medida provisória. E um dia muito movimentado na Câmara dos Deputados, a nossa equipe de produção monitorando inclusive os debates que acontecem neste momento, as bancadas reunidas, debatendo e discutindo, votando a retirada de pauta da MP 1303. Quem fala nesse momento, inclusive, é o Lindbergh Farias, que é o líder da base governista na Câmara dos Deputados, líder do PT, e agora, atrás dele, um outro parlamentar. Bom, a gente está monitorando o que acontece. Daqui a pouco a gente traz as informações sobre esse debate. Deixa eu só passar para o Dávila, que tem a manifestação dos partidos, né, Dávila? União Brasil, PP, PSD, parece que há um número importante de parlamentares que não querem o avanço dessa pauta. Se caduca, né, Dávila, aí atrasa muito, inclusive, essa estratégia do governo, Dávila. 1 minuto e 20. Não, se caduca, acaba a medida provisória e o governo vai ter que recorrer a outros meios para tentar fazer a compensação tributária. Mas eu queria tocar nesse ponto importante que o Beraldo trouxe. Pega a energia elétrica. O Brasil deveria ter a energia elétrica mais barata do mundo. Por quê? Porque nós temos água em abundância, as hidrelétricas, nós temos as nossas termoelétricas de biomassa e, portanto, o combustível deveria ser barato. E por que nós temos a segunda energia mais cara do mundo para o consumidor final? Por causa dos gatos, dos subsídios. Tem que subsidiar aqui energia barata para o campo, tem que subsidiar aqui um amigo do governo que comprou uma empresa deficitária e tem que aumentar a conta. Esses subsídios todos, mais a taxação de 45% sobre a conta de luz, Caniato,
faz com que o Brasil tenha a segunda energia para o consumidor mais cara do mundo, quando deveria ser a mais barata. Ou seja, não é só o imposto por trás do imposto tem esses subsídios cruzados que, na verdade, beneficiam setores e passam a conta para o contribuinte brasileiro. Isto é que precisa ser denunciado pela oposição ao votar projetos imorais como este. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui na programação da Jovem Pan, analisando essa apreciação que acontece neste momento na Câmara dos Deputados, a medida provisória 1303, chamada de taxa tudo, o aumento de taxação sobre investimentos, e o debate neste momento trata da retirada da medida provisória da pauta, o que caducaria, perderia validade, e aí o governo precisaria achar uma alternativa para conseguir esse recurso, via projeto de lei, decretação de uma nova medida provisória, enfim. Há meios e possibilidades da decisão ser tomada unilateralmente, inclusive. Isso estaria, inclusive, no radar do governo. Várias notícias indicam essa possibilidade. Bom, mas, Mota, eu sei que, apesar de um certo desânimo das pessoas que acompanham as movimentações no Congresso Nacional, parece que hoje parlamentares e os partidos de centro-direita e de direita se colocam como defensores do não avanço dessa medida, né? Preferem que essa medida caduque e, se o governo tiver que aumentar a arrecadação, vai ser de outra maneira. Microfone fechado, eu acho, Mota. Eu estou esperando pela criação no Brasil de um partido anti-imposto, de um movimento anti-imposto. Eu estou esperando a criação de uma frente parlamentar pela redução da carga tributária pela metade. Porque, como gosta de dizer a turma da esquerda, a questão é estrutural. A questão não é pontual. Não se trata dessa medida provisória ou daquele projeto. Porque se o governo não conseguir aprovar dessa forma, eles vão tentar de outra forma. Eles vão tentar por outro lado. O problema primário que nós temos na nossa frente é o modelo do Estado brasileiro. Mas esse problema a gente não vai resolver de uma hora para outra. Aí vem o segundo problema, o problema secundário, que é a fome da máquina do Estado. É uma fome que não é saciada nunca. As pessoas que estão na política brasileira pela razão correta, precisam entender isso. Se elas não se colocarem na frente desse monstro, daqui a pouco a carga tributária do Brasil vai ser de 90%. Por isso, Caniato, eu acho errado, acho um desperdício de esforço, tentar ter discussão técnica sobre isso. Eu tenho amigos muito bem preparados sobre esse assunto, que tem o coração no lugar certo, mas eu acho que tentar discutir isso do ponto de vista técnico, olha, esse imposto não é bom porque vai prejudicar, talvez fosse melhor fazer de outra forma, esquece, gente. A origem desse fundamentalismo arrecadatório não é técnica. Não há nenhuma preocupação em causar menor impacto na economia, ou não interferir nas escolhas das pessoas. Aqui nós temos dois fenômenos. Um é a visão da esquerda, que vê o Estado como equalizador de riqueza. Então, o Estado tem que arrecadar o máximo possível, porque aí o Estado vai dar gás de graça para um, ônibus de graça para outro. Ou seja, você dá tudo que você ganha para o Estado e o Estado vai fazer a justiça social. Sim. Só que essa justiça social nunca chega nas próprias autoridades.